Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixe o joinha aí para ajudar no canal, é muito importante esse legalzinho que você dá aí no canal para ajudar. Inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e, se possível, compartilhe os vídeos aí, que é para o povo ficar sabendo dessa leitura, porque muitos veem as leituras aí, mas não dessa forma, né? Diferente. Então, para que o povo saiba, eu vou entrar agora no capítulo 1 do livro de Ezequiel, né? Capítulo 1 do livro de Ezequiel, que diz a educação de Daniel. Daniel, um homem muito educado, e outros jovens hebreus, né, na corte de Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor. Então Daniel vai chegar a Nabucodonosor, outros jovens hebreus também na corte do rei Nabucodonosor. Abra sua Bíblia aí no capítulo 1 de Daniel. No ano terceiro do reinado de Joiaquim, rei de Judá, veio a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. A sitiou quer dizer tomou Jerusalém, né? Tomou, é como invadiu, né? Invadiu Jerusalém no ano terceiro do reinado de Joiaquim, rei de Judá. Veio Nabucodonosor de Babilônia a Jerusalém e a tomou, né? A invadiu Jerusalém. E o Senhor, nas suas mãos, a Joiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, né? E o Senhor, Deus, presta atenção, né? E o Senhor quer dizer Deus, entregou nas suas mãos, na mão de Nabucodonosor, né? Deus permitiu que Nabucodonosor fosse para Jerusalém, né? Que invadisse Jerusalém por conta de Joiaquim, né? E Joiaquim estava sendo um rei mau lá em Judá. Ele era rei de Judá, mas era um rei perverso, abandonou os mandamentos da lei de Moisés, foi após os ídolos, virou um rei cruel, né? Um rei cruel, de todas as formas, vou dizer a crueldade dele, né? Vou dizer de todas as formas. Então, o que aconteceu? Nabucodonosor, rei de Babilônia, né, foi para Jerusalém e a sitiou, invadiu, né? E o Senhor, Deus, entregou nas suas mãos a Joiaquim, rei de Judá. Joiaquim é rei, ele tem exército, tem tudo, né? É poderoso em Judá, mas Deus, por causa da rebeldia de Joiaquim, que é rei lá em Judá, rei de Judá, da tribo de Judá, né? É um rei do povo de Judá. Deus fez com que Nabucodonosor pegasse Joiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da sua própria casa, da casa de Deus, do templo, né? E Nabucodonosor e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, do Deus de Nabucodonosor, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, né? Os utensílios da casa de Deus, que está lá em Judá, em Jerusalém, né? Pegou o rei também e muitos dos seus, levou. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real
e dos príncipes, né? Jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus, né? E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, que é as melhores coisas, né, o que o rei comia, ele está dando para esses jovens, né, que o eunuco pegou para levar lá para o rei. É um jovem que tem ciência, tem sabedoria, tem entendimento, né? E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, até do vinho que o rei bebia, esses jovens iam beber também, que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Então eles foram para lá, para o castelo do rei Nabucodonosor, mas não foram diretamente para o rei. Passaram 3 anos para que esse jovem fosse apresentado perante o rei, como está escrito aqui, ao fim destes 3 anos, né? Para que no fim deste pudesse estar diante do rei Nabucodonosor. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, desse jovem, né? Daniel, Hananias, Misael e Azarias, né? Esses 4 rapazes que eram filhos de Judá, né? Eles também foram para o castelo do rei, né? Durante 3 anos eles passaram lá, mas não tinha comunicação com o rei. Quem cuidava deles era o eunuco, mas o eunuco dava de todas as iguarias que o rei comia. Tudo quanto de bom o rei comia, esses moços, inclusive Daniel, Ananias, Misael e Azarias, também foram dados para eles, mas só que os outros comeram menos Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nem beberam o vinho do rei, né? Eu vou ler para vocês entenderem isso. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, né? Daniel pôs de Beltesazar. O nome de Daniel, o eunuco mudou para Beltesazar. E Ananias de Sadraque e Misael de Mesaque. Quer dizer, trocou o nome dos 4, né? E Azarias de Obidnego, né? O nome de Azarias trocaram, né? E botaram Abidnego, né? Daniel de Beltesazar, e Ananias de Sadraque, e de Misael de Mesaque, e o de Azarias de Abidnego, né? E Daniel propôs no seu coração não se contaminar, porque ele, né, Daniel, Ananias e os outros 2 eram povo temente a Deus, que seguiam a lei de Moisés e mais outras coisas a respeito de Deus. Era servo fiel de Deus, esses 4, né? Era um servo fiel, né? E Daniel ele mesmo propôs no seu coração, né? Não se contaminar com a porção
das iguarias do rei, porque o rei mandou tudo de bom para os jovens, né? Inclusive esses 4 aí, né? O vinho do melhor, que o rei bebia vinho, poderia ser os melhores, as melhores comidas, o melhor vinho, né? Que era do que o rei comia, né? O eunuco deu para esse jovem lá, mas Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, né? Falou: eunuco, é o seguinte, eu sei que o senhor está cuidando de nós, que essas comidas são maravilhosas, esse vinho é de boa qualidade, é o rei que bebe, mas eu não quero nada disso aí. Eu não quero, nem eu, nem meus amigos aqui vai querer. Não quer se contaminar com isso aí. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, que era que estava cuidando deles, né? Deus fez com que Daniel achasse graça, né? Achasse que o chefe dos eunucos fosse uma ótima pessoa, um camarada, né, bem capacitado, temeroso a Deus e etc, né? Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, para que o eunuco atendesse aquilo que Daniel ia pedir para ele, né? E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, do rei, né? Do rei Nabucodonosor. O rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que dos outros jovens da vossa idade? Porque era quase tudo de uma idade só, né? E não só foi eles 4, foram muito jovens que o chefe dos eunucos requereu para o rei, para depois estar na presença do rei, né? Mas o chefe dos eunucos está dizendo: ô Daniel, se você não comer dessas iguarias, não beber desse vinho, você vai ficar desfigurado, vai emagrecer, você que é um rapaz bonito, formoso, né? Se você não comer, meu querido, da bebida, da comida que o rei determinou, o vosso rosto vai ficar triste, né? Do que os outros jovens da sua idade. E assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei, né? O chefe dos eunucos está dizendo que se Daniel e os outros 3 não comer essas iguarias, não beber do vinho, como eles não querem, né? Nem vão, né? Pode ser que o rei mande cortar a cabeça do chefe dos eunucos, porque não está cuidando dos jovens como os outros, que os outros estão bebendo vinho, comendo as bebidas do rei, as melhores comidas, né? Mas Daniel, junto com os outros, está propondo não querer nada da comida do rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Que era o que trazia a comida, né? O cozinheiro, o dispenseiro lá, né? E o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias e Misael, né? Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então Daniel propôs para o dispenseiro lá do eunuco, né, que está trazendo as comidas, né, aquelas maravilhas para os jovens, porque Daniel e Azarias e Misael e Ananias são jovens, né, ele e muitos outros que vieram aí para o castelo do rei Nabucodonosor, né.
Só que Daniel não quis comer das iguarias que o rei mandou dar a ele, nem do vinho do rei, né? Daniel não quis. E Daniel está pedindo ao cara que traz as comidas, ó, peço-te aos teus servos 10 dias. Para ele, 10 dias, que dê somente legume e água. Para Daniel, Azarias, Ananias, né, e Misael, para eles 4. Só para trazer legumes e água para ele. E não as comidas boas lá do rei, nem o vinho, porque eles não querem se contaminar com a comida do rei. Aquelas comidas boas, né? Você sabe. O rei é rei, pode tudo. E tem as melhores comidas lá no castelo, o melhor vinho, né? Mas eles 4, Daniel tomou a frente para eles 4 não comer dessa comida do rei, nem do vinho, mas que trouxesse para ele legumes, né? E água só. Então, se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência do jovem que come a porção das iguarias do rei. Ele mandou examinar, examine diante de ti, mandou ele examinar, olhar Daniel e os seus 3 amigos e mandou olhar também a aparência dos outros jovens que estão comendo as comidas boas, né? E conforme vires, procederai para com os teus servos. Né? E ele constituiu isto e experimentou 10 dias. Né? Daniel e seus 3 amigos, durante 10 dias, iam comer legume e água. E os outros jovens que estavam lá no poder do eunuco iam comer as iguarias do rei, o vinho do rei, né? As melhores comidas, o melhor vinho do rei. Mas Daniel, junto com os seus 3 amigos, só queria legumes e água. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, né? E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comia a iguaria do rei. Então, Daniel, Azarias e os outros 2, né, ficaram engordados, ficaram mais, né, gordos, né, sem comer as iguarias do rei. Né. Mais gordo de carne, né, ficaram mais gordos do que todos os jovens que comiam as coisas boas do rei e bebiam o vinho. Assim o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, né? Depois desses 10 dias, né? Ele não deu o vinho e nem deu as iguarias. Assim o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento a Daniel, né? A Azarias, a Misael e a Ananias. Deus deu conhecimento, inteligência, né? Em todas as letras, né? E sabedoria. Conhecimento e inteligência de todas as letras e sabedoria. Para eles 4. Né? Para Daniel e os outros 3. Deus deu, Deus foi quem deu, né? Todas as letras, né? Quer dizer, eles iam saber escrever, né? Saber ler, né? Porque Deus deu a capacidade para eles fazer essa coisa. Então deu conhecimento, inteligência, sabedoria e letras. Mas a Daniel deu entendimento. Como está dizendo, quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, que é separado, ele deu entendimento. Os outros têm conhecimento, inteligência e sabedoria e letra. Mas a Daniel ele deu mais entendimento. A Daniel, ele deu mais entendimento em toda a visão e sonho, né?
para Daniel decifrar sonho. Quando José chegou lá no Egito, né, Deus deu a José o poder de ele decifrar os sonhos. Por isso que ele se tornou governador. O rei gostou depois que ele decifrou os sonhos. É a mesma coisa lá do faraó, né, com José e os faraó, que quando José foi preso e o padeiro e o cozinheiro foram presos e teve um sonho lá, e ele decifrou o sonho lá do cozinheiro. Depois o padeiro, quando soltou-se, foi lá que Faraó teve um sonho e ele disse: fulano de tal sabe decifrar sonho. Aí foram lá tirar José, decifrou o sonho, porque os magos do rei não souberam, né, dizer, nem os magos, nem os adivinhos souberam decifrar o sonho de Faraó, e José decifrou tudo direitinho, disse o que era para fazer, e ele acabou sendo governador por conta de adivinhar o sonho do Faraó. E aqui Deus está dando a Daniel entendimento em toda a visão e sonhos, né? Por que Deus está fazendo isso com Daniel? Porque ele vai decifrar sonho de Nabucodonosor, né? Também. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Ao fim dos dias em que o rei tinha falado que trouxessem o chefe dos eunucos, e os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porque Deus deu poder a ele de conhecimento, de sabedoria, de letra e etc, né? Deus deu esse poder. Então o rei Nabucodonosor achou esses quatro, né? Achou esse quatro em todos os outros jovens que eles foram achados, os tais como Daniel, né? Portanto, ficaram assistidos diante do rei, né? Eles quatro. Em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. É a mesma coisa lá do reinado de Faraó, né? Os magos, os astrólogos lá de Faraó, os adivinhos, também não souberam decifrar nada do sonho, né, que Faraó teve. E Nabucodonosor ele não está falando do sonho ainda, né? Está falando que achou Daniel e os outros três 10 vezes mais duto do que todos os magos, astrólogos que havia no seu reino, né? E Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro, né? Quer dizer que Daniel ficou lá em Babilônia até o rei Ciro, né? Capítulo 2 de Daniel, que diz o decreto, o sonho do rei interpretado por Daniel. O decreto, o sonho do rei é interpretado por Daniel. Esse é o capítulo 2 de Daniel, né? E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos e os seus espíritos se perturbou, né? E passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, né? Da mesma forma que Faraó fez também com José, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito, né? Nabucodonosor falando para ele que o seu espírito está perturbado através do sonho. E os caldeus disseram ao rei em aramaico:
ó rei, vive eternamente, dize o sonho. Então, os caldeus estavam pedindo para que Nabucodonosor falasse a respeito do sonho que teve, né? Ó rei, vive eternamente, os caldeus falando em aramaico. Dize o sonho a teu servo e daremos a interpretação. Está pedindo para Nabucodonosor dizer o que sonhou para os caldeus, né? Para ele poder interpretar. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Ele não se lembrava mais do sonho. O assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Tá? O rei disse para os caldeus: olha, se você não souber o que eu sonhei e vocês não interpretar, vocês vão ser despedaçados e as vossas casas vão ser feitas um monturo. Né? Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádiva, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Ele respondeu aos caldeus, né? Para que ele ia ter muita coisa se eles conseguissem dizer o que o rei sonhou, né? Porque o rei não quer contar o seu sonho, quer que o povo seja sábio e diga o que ele sonhou e que interprete o que ele sonhou. Aí ele vai dar recompensa e tal, mas se ele não responder, vão ser mortos, vão ser despedaçados, vai ser destruída as suas casas e virar um monturo. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos. Eles querem que o rei, né, conte, os caldeus querem que o rei conte o sonho para poder eles interpretar. Né? Pela segunda vez disseram: diga ao rei o seu sonho a seu servo e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. Né? Porque o rei não estava se lembrando do sonho. Né? Então eles estão perguntando para ganhar tempo. Né? De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença. Então o rei deu ultimato logo para eles, né? Porque ele não sabe, porque ele está dizendo, o rei disse: olha, de modo que se não me fizer saber o sonho, porque o rei sonhou e o rei está dizendo que não se lembra do sonho, né? Então o rei quer saber que sonho foi esse, porque ele não está se lembrando mais do sonho. Mas esses caldeus que foram para, né, adivinhar o sonho dele, não sabe, eles não têm a capacidade de decifrar esse sonho. Então uma só sentença será a vossa, pois preparaste palavras mentirosas. O rei está dizendo para os caldeus que preparou palavras mentirosas para responder a ele a respeito do sonho, e perversa para as proferir na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Então os caldeus deu logo um ultimato também ao rei, dizendo que ninguém vai poder interpretar nem adivinhar o sonho que Nabucodonosor teve. Porque o assunto
que o rei requer é difícil, né? Os caldeus dizendo para ele, e ninguém há que eu possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Aí os caldeus estão apelando para os deuses e não para eles que é de carne, né? Por isso o rei muito se irou e ofereceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Aí o rei mandou matar eles que não souberam interpretar o sonho, os magos, os astrólogos. O rei fez o decreto e mandou matar todo ele, né? E saiu o decreto segundo o qual devia ser morto os sábios, e buscaram a Daniel aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Daniel falou, avisada, prudente, a Arioque, que era capitão, quando ia para matar os sábios, né? Os sábios, os astrólogos. E respondeu e disse a Arioque, o capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei, né? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Deus mandou a visão a Daniel, né, do sonho do rei. E Daniel levou o Deus do céu, louvou o Deus do céu por ter dado uma visão a ele. E falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em treva, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graça e te louvo, porque me deste sabedoria e força. Quer dizer, Daniel está agradecendo a Deus, né, por todas as coisas que ele pode fazer pela sua sabedoria, pela sua força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, né, a revelação do sonho de Nabucodonosor. Por que nos fizeste saber este assunto do rei? Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe, assim não mate os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Daniel falou ao capitão do rei que ia matar os sábios de Babilônia para colocar ele na frente do rei. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? O rei perguntou a Daniel, né? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo,
O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Aí Daniel vai começar a contar o sonho agora. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela o mistério, te faz saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então, Daniel está contando o sonho, né? Que essa pedra, né? Ele olhando para cima, né? E viu, né? Quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro, e os quais fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habite os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas. Assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil.
Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se liga, não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Está falando de Cristo, né? Essa revelação. De maneira que viste que de modo foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, e o grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis e revelador de mistério, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como José, né, lá no Egito. Daniel ganhou a mesma dádiva, né, que José ganhou do faraó. O rei de Babilônia também deu a Daniel. Ele vai ser governador de toda a província de Babilônia, como também fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia. Como José também pediu lá, né? Ele aqui também está pedindo para Sadraque, Mesaque e Abidnego constituiu ele sobre os negócios das províncias, né? Ser os negociantes, né? Daniel permaneceu na porta do rei. Capítulo 3 de Daniel. A estátua de ouro. Os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, que é essa que ele teve no sonho, né? Uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz, ordenando-se a voz
ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de fole e de todas as espécies de música, prostrai-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus, né? E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e toda a espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, a Mesaque e a Abidinego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vós serves, que não serves a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, estás pronto? Quando ouvir o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de fole e de toda a espécie de música, para vos prostrar e adorar a estátua de que fiz, bom é, mas se não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor perguntou. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidinego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Porque Sadraque e Abidinego disse para o rei que essa fornalha aí para o rei deles, para o Deus dele, era café pequeno. Então o rei irou-se e disse: então aquece 7 vezes mais, que eu vou jogar eles dentro, eu quero ver se eles não derretem, eu quero ver se os deuses dele vai salvá-lo.
e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, a Mesaque e a Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, né? Foram amarrados suas mãos, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sob maneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque e a Abednego, né? Porque só eles nem entraram, só em levar eles para jogar eles três lá dentro da fornalha, né? Eles morreram com a quintura. Os que levaram morreram só com a quintura. E estes três homens, Sadraque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus, semelhante a Cristo, né? Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, só servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e reuniram-se aos príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre o seu corpo, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Mesaque, de Sadraque e de Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse a algum outro Deus senão só o seu Deus. Então, meu povo, vou falar um pouquinho, né, da legião de Satanás, que criou a religião, e essa religião, né, no tempo do povo israelita, no tempo do povo de Judá e das outras tribos, preferiram adorar aos ídolos, né, como Nabucodonosor, né? Preferiram adorar aos ídolos, às estátuas. Porém, essas mesmas coisas aí evoluíram, né? Evoluíram para os dias de hoje, e a legião do mal criou religião para fundar falsas igrejas, falsos templos, e criou, através dessa religião, criou uma denominação, um reinado, vamos se dizer assim, um reinado onde predomina no tempo de hoje, em todo o mundo, templos, né, templos com nome de deuses, de deusas, né, que nos dias de hoje não é chamado deuses nem deusa, são chamados de santo ou santa, né?
essa legião do mal, da legião de Satanás, criou religião, e essa religião cresceu abundantemente desse tempo aí para cá, evoluiu, e nos tempos de hoje não se chama deuses, nem essas estátuas, chama-se santo, e eles têm as suas próprias congregação, seus próprios templos, com o nome de cada deuses, né, que eles criaram, eles próprios criaram. Não é deuses, são santos, né, nos dias de hoje. Esses deuses da legião do mal, da legião de Satanás, são chamados de santo, né, criado pela mão do homem para enganar vocês. Se vocês é um desse, se afaste, fuja da religião de Satanás, né, dessa igreja de Satanás, onde está no mundo inteiro. Tá? Não fique com raiva de mim, não fique não, porque você lendo a Bíblia, você vai descobrir que você está adorando a Satanás, você está na legião de Satanás, na legião do mal, e não na legião de Deus. Porque a legião de Deus, Cristo constituiu uma igreja que se chama Igreja de Deus, única e verdadeira. Porque todas essas outras, criadas pelo homem, são igrejas falsificadas para enganar você, tá? Não fique com raiva de mim não. Leia a Bíblia, descubra a verdade. Então veja meus vídeos, todos os vídeos que eu estou fazendo e a sequência deles, para que você aprenda e abandone a legião do mal, a legião de Satanás, e venha para a legião de Deus, venha para a igreja de Deus única e verdadeira, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue e não o homem. Venha para a doutrina de Cristo, para os mandamentos de Cristo, e não para a doutrina de homens, nem mandamento de homem, dentro dessas igrejas falsas. Não fiquem com raiva de mim, porque eu sei que a verdade dói muito, mas é a verdade. É Deus falando para você através da Bíblia, né? Eu apenas estou lendo, né? Então é isso, né? Vamos dar sequência à leitura, né? Porém, por mim, né? Então, né? Então Mesaque e Abidnego enviou o seu anjo e o livrou, e confiaram nele, voltaram à palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus, né? Por mim, pois, é feito um decreto, né? Nabucodonosor vai criar outro decreto, né? Porque ele fez um decreto para o povo adorar a estátua dele, que ele criou, mas agora ele vai criar outro decreto, né? Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monte de monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então, através dessa estátua, né, Deus se manifestou perante Abidnego, Mesaque e Sadraque, para que o rei viesse crer em Deus, para que ele cresce em Deus, né? E ele creu e está fazendo um decreto para blasfemar contra o Deus de Mesaque, Sadraque e Abidnego, e de Daniel também, né? Então o rei fez prosperar a Sadraque, a Mesaque e a Abidnego na província de Babilônia. Capítulo 4 de Daniel. O edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande, a sua loucura. Esse é o próximo vídeo, né? Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade, que vocês não se mantenham na legião do mal, procure
Uma igreja de Deus que existe, igreja de Deus pregando verdade. Procure igreja de Deus, igreja de Deus. Não procure igreja de Deus pentecostal, porque tem essa, eu já vi. Igreja de Deus pentecostal, igreja de Deus que assemelha com outra coisa, não vá, porque é falsa também. Mas tem igreja de Deus só, é igreja de Deus. Um dos seus membros pode ser internacionalmente, né? Porque ela pode estar no mundo inteiro, tá? Um grande abraço a todos. Deixa aí um joinha para ajudar o canal, né? Não custa nada deixar um joinha aí depois de que já que você assistiu o vídeo. Se inscreva também no canal, ative o sininho, né? Para quando eu fizer um novo vídeo, você saber, né? Que eu fiz um vídeo e tenho dito.